Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre Bíblias judaico-messiânicas, né? Vamos apresentar algumas aqui, mas já são muitos modelos, né, que são feitas hoje em dia. E elas são facilmente confundíveis com as Bíblias judaico-netzarim ou nazarenas. Tem a diferença, mas para finalidade, como é um vídeo mais para leigo, vamos juntar tudo num balaio de gato só e tratar como uma coisa só. Depois eu explico melhor as diferenças entre elas, né? As Bíblias judaicas ou nazarenas são Bíblias que tentam trazer de volta a raiz judaica das escrituras neotestamentárias, né? Tentam levar o Messias de volta à sua raiz judaica, tirando o paganismo romano das escrituras sagradas. Tanto que não chamam o Novo Testamento assim, mas chamam de Brit Hadashah, que significa aliança renovada. Por exemplo, uma das primeiras que surgiu no Brasil foi a Bíblia Judaica Completa, que é do David Stern pela editora Vida, certo? Ela tem aqui, olha só, a Bíblia Judaica Completa, o Tanakh, Antigo Testamento, e a Brit Hadashah, o Novo Testamento. É uma Bíblia interessante ela, né? E aí, assim, surgiu essa, e com essa ideia dessa Bíblia específica, surgiram também as Bíblias, como a Imaculadas Escrituras, do Josmar Dias, né? Essa aqui, ó, que foi uma das primeiras também, né? Onde está escrito aqui, Torá, Nevim, Ketuvim e Brit Hadashah, né? Ela foi produzida pela Publit, né? E essas Bíblias, elas são voltadas para um público que está em ascensão no Brasil e no mundo, né? Que são os judeus messiânicos. Pessoas de origem judaica, nascidos judeus, mas que passam a crer no Messias, porém não querem envolvimento com o cristianismo em si. Eles procuram trabalhar a judaicidade das Escrituras, procuram entender as questões do Messias, que aí os nomes variam. Yahusha, Yahushua, Yahushua, Yeshua, Yehoshua, Yahushua. São variações do nome, né? E ali variações do nome do Pai, que são Jeová, Javé, Yavé, Yehová, Yervá, Yauá, Yahuá, e assim por diante. Essas Bíblias, elas tentam trazer esse contexto hoje, né? A importância dos nomes originais bíblicos, ao invés de traduções, como a de João Ferreira de Almeida ou Bíblia de Jerusalém, que traduzem os nomes Jesus, Maria, José, Deus, Adão, Eva. As Bíblias judaicas vão tentar colocar ali os nomes mais próximos da pronúncia, que eles são em hebraico. Alguns inventam pronúncia em pseudo-hebraico, outros usam termos em paleo-hebraico. Porém, o que essas Bíblias têm de importante? Elas são Bíblias que são feitas as traduções de forma independente. Por exemplo, David Stern, Josmar Dias, Rav Haim, né, que é o Robespierre, são feitas por essas pessoas que tentam trazer uma linha judaica para as escrituras e tentam retirar todo o resquício de cristianismo pagão, como trindade, batismo em nome de Jesus, né? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tentam remover toda aquela questão de doutrinas romanas, levam e exaltam o Errad, né? De Deuteronômio 6,4, que diz assim em hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouça Israel, Adonai é nosso Criador e Adonai é um.
E assim eles procuram trazer essa contextualização para os tempos de hoje. Há alguns judeus messiânicos que são trinitaristas, outros são unicistas. Isso varia de grupo para grupo. Não existe uma doutrina centralizada como no cristianismo, onde as doutrinas importantes são trindade, batismo e tal. No judaísmo messiânico não existe essa centralização, né? Cada um trata a sua interpretação e tenta vincular aquilo com as escrituras. E já o cristianismo ele tenta seguir uma regra ali de hermenêutica própria cristã, que foi desenvolvida por teólogos cristãos ao longo da história, né? As Bíblias judaicas mais conceituadas no Brasil, além da Bíblia judaica completa, temos a Dalet, que já está na sua segunda edição, né? E a Dalet é uma das traduções mais fiéis judaico-messiânica que se tem. Existem outras? Existem. Há fidelidade nas outras? Há. Porém, a Dalet é a que procura trazer o contexto mais real. Certo? Ao todo, eu constatei na minha coleção cerca de 12 Bíblias, não só do Brasil como de fora, judaico-messiânicas e judaico-nazarenas, tudo num grupo só. E com isso, essa constatação de 12 traduções, há pelo menos 12 grupos principais que se dividem em subgrupos ali. E as mais famosas Bíblias são a Dalet, a Imaculada, a Restauração das Escrituras, que são as mais comuns. Há outras... Só um momento. Desculpe. Há outras Bíblias que procuram trazer essa identidade, porém elas não têm uma tradução padronizada para poder dizer que são também, né? E toda a Bíblia judaica ela vai adotar um nome de forma diferente. O Antigo Testamento é sempre traduzido do texto massorético. Já o Novo Testamento é traduzido geralmente da escritura hebraica, aquela que é distribuída para judeus ortodoxos, né? Então, da capinha verde. Alguns devem conhecê-lo. E aí a gente tem essas questões, né? E são Bíblias excelentes, tanto para uso quanto para coleção, e elas levam a uma compreensão melhor das Escrituras. Eu mesmo tive uma compreensão melhor de certos termos e certos textos depois de ler uma Bíblia dessa, que não fica tão claro numa Bíblia cristã. Ou Testemunho de Jeová, católica, não fica tão claro lá, porque aqui a gente entende a judaicidade, a gente entende as tradições judaicas melhor. Por isso que são Bíblias mais recomendadas para um uso doméstico, não para uma leitura dentro da igreja. A não ser que toda a igreja resolva adotar uma dessa, né? A principal diferença da judaica para a Netzarim é a questão dos nomes, né? A questão dos nomes e a questão de doutrina em relação à trindade e unicidade, né? Mas elas não são uma Bíblia assim que tem um consenso geral, que todas vão concordar, porque entre uma e outra você pode achar problemas nas traduções. Então toda Bíblia judaica ou Netzarim, ela é boa e excelente para estudo, para quem quer conhecer mais detalhadamente a cultura na época de Jesus. Porque o cristianismo, as Bíblias cristãs, elas colocam Jesus contra os judeus. E as Bíblias judaicas, elas colocam Jesus igual ao judeu, porque Jesus era judeu. O Messias era judeu, né? E ali a gente tem essa compreensão que ele era um rabino, ele era um fariseu, porque tudo isso fica mais claro aqui.
porque ele mostra que fariseus não podiam discutir esses assuntos com pessoas leigas. E somente eles podiam ter discípulos, então essas Bíblias elas vão dar uma ênfase nesse assunto, certo? São Bíblias voltadas mesmo para a compreensão do sagrado. E assim a gente pode trabalhar a compreensão melhor das Escrituras. A Bíblia Dalet, ao meu ver, como falei, é a melhor tradução, que ela traduz os termos, né? Pegar aqui, ó, qualquer texto aqui, né? Aqui, ó, o nome dos discípulos em original, a ordem dos livros do Novo Testamento da Dalet. Pegar aqui, ó, ele coloca os evangelhos sinóticos de um lado e João do outro, seguido de Atos. Após Atos, né? Que Atos aqui, se não me engano, tem 29 capítulos, ó. Tem um capítulo extra, tá? Que é Paulo viaja a Roma e Shaul, né? Também anuncia as boas novas na Espanha e Bretanha, né? E chega em Helvétia, ali na Suíça, né? E tal. Aí vem o livro de Tiago, as cartas gerais, né? Até 3º João. E aqui a Dalet defende uma tese. O autor da Dalet, né, o tradutor, defende a tese que o autor do livro aos Hebreus, né, aliás, cadê? Aqui, ó. O autor do livro aos Hebreus é Shaul. Então, depois de Hebreus aqui, vem Coríntios, né, e tal, e vai terminar lá na carta a Filemon, né? Ele separa as cartas gerais, a carta de Paulo, e vai logo o livro de Apocalipse. Essa ordem, ela quebra doutrinas como o dispensacionalismo, né? Que já introduz ali alguns temas relativos ao fim dos tempos e tal. Então, já uma Bíblia para quebrar mesmo as pernas de doutrinas cristãs, mostrando que o Evangelho primeiro foi anunciado aos de dentro da terra de Israel, nas cartas gerais, né? A carta de João, a carta de Judas, a carta de Tiago, foi anunciado somente aos irmãos hebreus, e ali segue a ordem aos gentios, através de Paulo. Então, os apóstolos vieram primeiro e as cartas vêm primeiro. É uma questão lógica. E ela trabalha aqui um vocabulário excelente. A Dalet é simplesmente a melhor tradução em língua portuguesa. E agora, na segunda edição, está melhor ainda. Teve correções e tudo. E vai ter, talvez, outras correções futuras para poder amparar mais as doutrinas judaicas e centrar nas questões importantes das Escrituras, certo? São poucas informações que a gente tem dessas Bíblias porque elas são muito descentralizadas. Não é igual às cristãs que, mesmo tendo traduções diferentes, as doutrinas são centralizadas e você pode comparar melhor. Aqui já não tem como, porque cada grupo vai adotar um ponto. Então não tem muitas informações suficientes acerca delas, certo? Eu poderia falar de cada uma individualmente aqui, que vocês iam ver que tem pontos contraditórios entre elas, entre as traduções. O que já não ocorre necessariamente nas Bíblias cristãs, que procuram manter um vocabulário para tentar manter uma unicidade. E as Bíblias cristãs, elas têm as contradições textuais em português,
né? E as judaicas tentam corrigir isso. Por exemplo, aqui, ó, se for pegar uma Bíblia cristã, Gênesis 6:6, diz: E Adonai se aborreceu de ter feito o homem. Na Bíblia cristã, e Deus se arrependeu. Aborrecer é diferente de arrepender. Então, elas vêm para corrigir certos pontos doutrinários das escrituras cristãs. E isso é importante para os dias de hoje. Tentar distanciar o máximo de Roma. Tá certo? Um abraço a todos. Shalom. Até o próximo vídeo. Eu já estou ficando sem voz aqui já. Se inscrevam no canal, curta e compartilhe aí nas redes sociais, tá? Quem quiser contribuir, manda aí a contribuição através da chave Pix aqui na descrição e no final do vídeo, tá certo? Um abraço a todos, até mais.